Oi, aqui é a Karina do Estúdio Pirilampo e hoje eu vim te mostrar uma ferramenta muito incrível, o diário de bordo. Bom, se você acompanha o canal, você já deve estar sabendo do projeto Casulo. E se você acabou de chegar e não tá sabendo de nada, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu falo sobre esse projeto, porque o vídeo de hoje já tá longo e eu vou te apresentar essa ferramenta que vai acompanhar toda a jornada Casulo. Então vem comigo e vamos construir um diário de bordo. Para capa eu utilizei papel Paraná e eu cortei na medida 21,5 de altura por 15,5 de largura, porque eu queria que a capa ficasse um pouquinho maior do que as páginas do miolo. Aí eu dei uma lixadinha nas beiradas para dar um acabamento, mas essa parte é opcional. E para cobrir a capa eu peguei esse papel colorido e deixei uma borda do tamanho da régua. Foi uma medida completamente aleatória, eu tirei da minha cabeça mesmo. E inclusive por isso que o acabamento interno não vai ficar tão bom, mas faz parte. Tá, Karina, sua louca, você já começou a fazer esse tal diário de bordo, mas me explica o que é isso, pra que serve. Vamos lá. Originalmente, o diário de bordo era usado em navegações marítimas. Era um caderno onde era registrado tudo o que acontecia ao longo da viagem, toda a informação relevante. E com o tempo, esse método também foi adotado por outras áreas, como por exemplo, os cientistas, quando vão fazer um experimento, precisam registrar cada processo que passaram durante a pesquisa e investigações, inclusive os resultados que não deram certo. Serve como um relatório mesmo. E também na área da pedagogia, os professores utilizam o diário de bordo para registrar os conteúdos que deram em aula e de que forma que os alunos reagiram a esses conteúdos. Eu tenho certeza que, independente da sua área, o diário de bordo vai poder te ajudar de alguma forma. Eu não quis cortar essas sobrinhas, eu quis dobrar e colar elas pra dentro. E ainda bem que eu fiz isso, porque você vai ver que, como a medida da régua foi pequena, se eu tivesse cortado, teria faltado um pedaço.
Para a parte interna eu só peguei uma folha colorida e parti no meio para as duas capas e colei. Para o miolo eu separei 40 folhas desse bloco de papel craft e fui dobrando ao meio de 5 em 5. Para fazer esse diário de bordo, eu utilizei duas formas de costura artesanal. A costura copta para prender a capa ao miolo e a costura francesa só na parte do miolo. Para a costura copta eu utilizei a linha de bordado e para a costura francesa eu utilizei uma linha de costura normal, mas eu utilizei ela dupla. Essa parte é bem complicada e eu me perdi diversas vezes, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link dos vídeos que eu segui o tutorial e eles explicam bem certinho, porque eles vão explicar muito melhor do que eu, que não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Então a definição que eu encontrei que eu mais gostei foi diário de algo que se faz. E eu achei essa definição genial e pensei que poderia ser muito útil trazer um diário de bordo para o stop motion, como um caderno que vai servir para anotar absolutamente tudo que diz respeito ao projeto, quais técnicas foram utilizadas, como elas foram utilizadas, anotar todas as ideias e referências do projeto e ter um lugar com tudo registrado para revisitar em algum projeto futuro, se for preciso. Porque imagina que você vai testar uma técnica nova ou um material novo, o silicone, por exemplo.
Teve uma vez que eu fiz uma cauda de sereia de silicone e eu precisava grudar a lateral da frente com a lateral de trás, e na época eu não sabia que silicone só grudava com silicone. Então eu comecei a testar vários tipos diferentes de cola, super bonder, cola de contato, até cola quente eu testei, até que eu descobri que só funcionaria colocando mais uma camada de silicone. E eu não tinha tempo para esperar outra camada de silicone secar, então eu tive que me virar com a cola que mais segurou. E agora eu não lembro exatamente qual foi, mas se eu tivesse um diário de bordo naquela época e tivesse registrado todas essas experiências frustrantes com cada cola, eu poderia até não lembrar que tipo de cola era, mas teria a possibilidade de voltar naquele registro e redescobrir essa informação. Isso me pouparia muito tempo e até dinheiro se eu tivesse que, por exemplo, comprar o material para fazer esses testes novamente, porque eu já saberia exatamente tudo que eu ia precisar. Além de também ajudar a me organizar melhor em relação ao planejamento, porque eu lembro que o silicone demorava para secar. E eu não lembro exatamente quanto tempo demorava entre uma camada e outra para secar. Se eram 24 horas, 48, se era menos, se era mais. Enfim, acho que deu para entender como pode ser interessante manter um diário de bordo. Agora uma coisa é certa, não dá para confiar somente na memória, porque mais cedo ou mais tarde você vai acabar esquecendo algum detalhe, alguma informação importante. Então eu realmente recomendo que você tenha um lugar para anotar essas informações. E no caso você não precisa fazer um livro do zero que nem eu tô fazendo. Você pode pegar qualquer caderno que esteja parado por aí e se quiser dar uma personalizada nele, pode até usar as dicas do vídeo de colagem que eu vou deixar aqui nos cards. E se você for mais do digital, pode fazer as anotações também pelo computador ou pelo celular. O que não pode é deixar de fazer esse registro. Inclusive, o digital tem a vantagem da ferramenta de pesquisa, né?
E aí, depois que terminou a costura, tecnicamente o seu diário de bordo já está pronto, mas eu quis acrescentar esse detalhe na frente só para deixar mais bonitinho. Foi assim que ficou o diário de bordo que eu vou usar no casulo. E depois de tudo isso, você pode até me falar: ah, Karina, mas se eu precisar de algo, eu posso procurar na internet e vou encontrar no mínimo uns 10 vídeos explicando de forma diferente. Ok, realmente a internet é uma forma maravilhosa de descobrir coisas novas e aprender coisas, mas eu já tive muitas experiências de encontrar o vídeo perfeito explicando tudo que eu precisava saber sobre algo e salvar numa playlist para assistir mais tarde, e quando eu fui ver, o vídeo estava como excluído ou vídeo privado, e não tinha mais nada que eu pudesse fazer a respeito disso, né? Agora, se eu tivesse visto o vídeo e anotado todas as informações que eu precisava no meu diário de bordo, eu não teria esse problema. E aí, te convenci a usar um diário de bordo? Se a resposta for sim, me conta aqui nos comentários qual vai ser a sua próxima aventura e como você vai usar ele. E é isso!